Olá, pessoas. Esse é o canal Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo. Bem-vindos a outro vídeo. E pessoas, todos nós conhecemos o avanço da nossa medicina. Todos nós sabemos o quanto ela evoluiu. E se tem como princípio básico para a existência da medicina a necessidade de preservar a vida. Eu acho que isso é ponto pacífico. Todo mundo concorda. Mas é fato que, infelizmente, desde o seu surgimento enquanto ciência, essa não é a única função que a medicina tem. Chegou-se ao tempo em que a medicina também precisava ser usada para poder confirmar a morte. Hoje em dia tudo parece muito simples. A gente fala assim, confirmar a morte. Parece uma coisa até tosca. As pessoas devem estar pensando agora, mas como que pode ser difícil confirmar a morte de alguém? Mas eu gostaria de lembrá-los que a gente está falando de 200, 300 anos atrás. E naquele tempo não era assim tão fácil para ninguém confirmar o óbito. Nem sempre a morte era uma coisa evidente e era uma época em que realmente acabava acontecendo de pessoas serem sepultadas vivas, né? Há 100 anos atrás isso ainda acontecia com alarmante frequência, por exemplo. E foi então necessário criar sistemas, criar maneiras de se ter certeza que as pessoas realmente haviam falecido. E esses sistemas, isso antes da medicina forense surgir, isso antes de toda a tecnologia que a gente tem hoje ser criada, eram muitas vezes muito bizarros, muito curiosos. E é deles que eu decidi falar, já que é a isso que se dedica o canal, em falar de coisas estranhas. Havia um método, por exemplo, que se chamava caixão de segurança. O caixão de segurança era mecanicamente muito simples. Tratava-se de um fio que se colocava dentro do caixão. Esse fio saía do caixão, saía do túmulo. Ao lado de fora, o fio era preso num sino. A ideia é que se a pessoa fosse sepultada viva e acordasse no caixão, ela puxaria o fio que faria o sino tocar e alertaria quem estivesse ali, quer fosse um funcionário do cemitério, um coveiro, quer fosse alguém de passagem, de que havia alguém vivo no túmulo. Parece bem simples. Na prática, como quase tudo na vida, não é tão simples. E um dos grandes problemas que esse sistema tinha é que o corpo, quando entra em decomposição, incha, ocupa mais espaço no caixão. Muitas vezes isso fazia com que ele pressionasse o fio, puxasse o fio, né? Porque ocupava espaço, pressionava o fio na parede do caixão, o fio se esticava, o sino tocava e corria-se o risco de alguém abrir o túmulo apenas para descobrir um cadáver que estava se decompondo. Foram desenvolvidos outras maneiras, né? Outros sistemas. Um sistema que foi desenvolvido era o de ouvir os batimentos cardíacos pelos dedos. Isso é bem curioso, né? Até porque se você parar para pensar, a gente aprendeu a medir batimentos cardíacos pela pulsação, né? A medir o pulso. E na época, estamos falando de 1900, por aí, não havia se atentado para isso, não havia se criado essa ideia, né, de esse sistema do pulso, e tentava-se ouvir o batimento cardíaco pelos dedos. O médico colocava o dedo do paciente no ouvido e tentava ouvir. Óbvio que isso era muito impreciso, óbvio que
Acho que nunca dava certo. Suponho que às vezes o médico pensava que ouvia alguma coisa, vai saber. E ele foi substituído, esse sistema, em 1902, quando um inventor chamado Colonges criou um aparelho chamado dinomoscópio. Esse aparelho foi um dos primeiros aparelhos criados, né, uma das primeiras tecnologias da medicina, que visava de alguma maneira, vamos dizer assim, a grosso modo, né, confirmar o óbito e por ouvir o batimento cardíaco da pessoa, por captar esse batimento cardíaco. Óbvio que era um aparelho rudimentar, óbvio que era só o começo, nem era realmente o enfoque do aparelho o batimento cardíaco em si, mas eu não quero entrar muito em detalhes sobre o aparelho para o vídeo não se alongar. O fato é que foi um dos primeiros aparelhos nesse sentido criado, foi um dos pais de toda a tecnologia que veio a seguir. E teve como mérito ser mais preciso e substituir essa coisa dos dedos que era notoriamente estranha. Criou-se também, na época, o sistema dos mortuários à espera. Que o que era? Também era bem simples, embora muito estranho. Existiam prédios nos cemitérios, como se fossem necrotérios, onde se deixavam os corpos e se ficava observando. Era basicamente isso, para ver se ele entrava em decomposição. Se ele entrasse em decomposição, a pessoa havia morrido. Se em algum momento a pessoa acordasse, não estava morta. Era bem simples. Alguns desses mortuários, inclusive, tinham como se fossem vitrines, janelas, para que quem passasse pudesse ver, né, para dar acesso às pessoas para ver, que por si só já é bem estranho. Mas eles provavelmente são a razão pelas quais criou-se o hábito de levar flores aos túmulos dos mortos. Hoje em dia é no enfoque de homenagem, de respeito, mas na época as pessoas levavam muitas flores a esses mortuários, porque o perfume das flores ajudava a abafar, o cheiro de putrefação. Isso acabou virando um costume que é usado até hoje. Os mortuários de espera eram muito comuns na França e na Alemanha. E aí nós vamos a um método, né, a um sistema que eu considero talvez o mais bizarro de todos, o mais hilário. Um certo Dr. Laborde, ele era especialista em tudo que tinha a ver com a língua. Era o enfoque do cara, ele estudava a língua, né? Direito dele. Gostava da língua, estudava a língua, era isso aí. E ele desenvolveu alguns sistemas para confirmar o óbito baseados na língua, que era basicamente gotejar alguma substância na língua da pessoa, tipo suco de limão, para ver se havia alguma reação. A pessoa reagisse, obviamente, estava viva, não reagiu, morreu. Simples assim. Mas o nosso bom Dr. Laborde tinha umas curiosidades. Ele afirmava, por exemplo, que certa vez havia reanimado uma mulher puxando durante horas a sua língua, até que ela trouxe de volta à vida. Era tipo, ressuscitou a mulher puxando a língua dela, né? Sei lá, nem sei o que pensar. Ele havia desenvolvido uma máquina de puxar línguas. Essa máquina nunca foi para frente, acabou sendo um projeto que nunca saiu do lugar. E eu tô achando que o mundo não perdeu nada. Não sei vocês, mas máquina de puxar a língua, sei lá. E aí nós vamos chegar no nosso amigo Luigi Galvani. Galvani foi o que criou o sistema para confirmar o óbito, embora
esse provavelmente nem fosse o seu principal enfoque, mas ele foi o que criou o sistema para confirmar o óbito, que tinha mais ciência envolvido, que era o mais próximo de realmente conseguir confirmar, era o mais científico, que era usando eletricidade. Ele dava choques elétricos, começou isso fazendo testes em animais para provocar a reação. Acabou-se usando isso também para confirmar óbitos, mas a verdade é que Galvani e sua esposa foram pioneiros no uso de bioeletricidade e no estudo das ligações bioelétricas entre nervos e músculos. Ele acabou desenvolvendo realmente estudos sérios que foram mais tarde ampliados e que abriram caminhos para a ciência que nós temos hoje. Na época, Galvani sofreu algum preconceito, como quase todo mundo na época que mexia com ciência, principalmente se envolvia cadáveres. Mas o cara era persistente, recebeu a ajuda da mulher dele, muito, ela teve grande participação, e desenvolveu um sistema muito mais seguro do que todos os outros. Ou, com certeza, muito mais seguro do que o bom Laborde, seu puxador de línguas, né? Hoje em dia, a medicina avançou, todo mundo sabe. Quando você pensa no Laborde puxando línguas por aí, as coisas só parecem bizarras. Bom, era isso. Eu queria que vocês conhecessem esses sistemas estranhos. Vou deixar aqui o meu abraço a todos. Vou pedir para quem está chegando agora se inscrever no canal, deixar aquele like pra gente, tocar o sininho, que eu nunca lembro de falar isso. Ativa o sininho aí, gente. Um abraço a todos. Fui.